Sejam bem-vindos à Ciência com Impacto. O meu nome é Paulo Caetano e esta é mais uma conversa do ciclo de entrevistas dedicado ao livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental. Os meus convidados de hoje são Hugo Rebelo, investigador do CIBio Biopolis, e Margarida Fernandes, técnica do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Obrigado aos dois por estarem aqui. Hugo, começava um bocadinho por ti e queria-te perguntar porque é que os mamíferos são importantes na natureza. Antes de tudo, olá aos dois e obrigado por este convite. Os mamíferos têm um papel extremamente relevante na manutenção e no funcionamento dos ecossistemas. Os diferentes grupos, as diferentes ordens de mamíferos têm diferentes funções, diferentes papéis, mas acabam por ser essenciais para a existência dos habitats e dos serviços que esses habitats providenciam ao homem. Em particular, há muitos serviços que são completamente invisíveis. Então, antes dos serviços, deixa-me só voltar um pouco atrás. Vamos começar pelo princípio, pelas funções. Queres-nos dar exemplos a quem nos ouve de algumas funções distintas que as diferentes espécies de mamíferos e que os diferentes grupos desempenham no ecossistema? Grosso modo, as funções dos mamíferos nos ecossistemas passam desde a predação, que é aquilo que nós associamos mais rapidamente aos carnívoros e aos mamíferos. Portanto, a predação tem um efeito supressor ou controlador em algumas populações silvestres ou selvagens, para impedir que elas explodam, ficam fora de controle com essas consequências nefastas, quer para os habitats, quer para a própria saúde dessa espécie que está supostamente a ser predada. Temos também a herbivoria. Isto porque os predadores escolhem, por norma, animais mais fracos, mais débeis, mais idosos, mais fáceis de caçar, não é? Eu não sei se os predadores escolhem, eu diria que é mais provável, quando está a fugir, sucesso, é mais provável ser o coxo que fica para trás e que seja caçado. Portanto, sim, em termos populacionais acaba por ser mais frequente serem predados os animais doentes, mais fracos, menos aptos. É isto a norma, é assim que funciona depois evolutivamente essa seleção sobre essa população. Mas, portanto, temos esta função de predação, que é uma função muito importante, principalmente porque muitos mamíferos são predadores de topo, não há ninguém que esteja acima deles na cadeia trófica e, como tal, são eles que acabam por moldar muitas vezes os ecossistemas. Temos uma outra função extremamente importante em muitos mamíferos, que são a herbivoria. Os mamíferos que estão nas pastagens, vou dar um exemplo concreto já de um bocado de serviço, por exemplo, a utilização agora de cabras chapadoras ou de rebanhos chapadores para fazer o controle da vegetação para os incêndios. A limpeza dos terrenos. Exatamente. Portanto, temos aqui a herbivoria na manutenção dos habitats, na manutenção do ecossistema. E depois temos outros serviços não tão visíveis, ou outras funções não tão visíveis, como a supressão de pragas agrícolas devido ao elevado consumo de artrópodes por alguns grupos de mamíferos, nomeadamente os morcegos ou os roedores, que comem grandes quantidades de artrópodes, e já falamos um bocadinho mais à frente, mas acabam os mamíferos também por ter um efeito supressor sobre algumas populações de artrópodes. Esta supressão também depois tem efeitos também úteis para o homem. No fundo, e agora se calhar até concluir com isto, o papel dos mamíferos nos ecossistemas é tão importante que eles já são vistos como engenheiros de ecossistemas, muitas vezes, em que a reação em cadeia, as consequências do que eles fazem, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, há um estudo clássico em Yellowstone, nos Estados Unidos, onde após a reintrodução do lobo houve um rio que mudou de curso. Isto é uma história que ficou emblemática para mostrar o papel do efeito de cima para baixo, top-down, dos mamíferos, onde, na ausência do lobo, as populações de ungulados, nomeadamente veados, tinham aumentado imenso, descontroladas, e comiam tudo o que era ervilha e rebento e vegetação. Portanto, a regeneração das galerias ripícolas era mínima, porque todos os rebentos eram comidos, e mesmo a vegetação envolvente a uma ribeira estaria relativamente rala. Com o chegar dos lobos, essa vegetação já não é tão predada e o próprio tempo que os veados levam a beber água na galeria ripícola diminui, porque têm medo de ser caçados. E ao longo dos últimos anos, desde que os lobos lá chegaram em Yellowstone, o crescer desta vegetação na galeria ripícola, o crescer da vegetação no habitat envolvente, fez com que o próprio curso mudasse de água. Outro exemplo clássico são os elefantes na savana africana a mandar aquelas árvores todas para ali abaixo e alterar. Portanto, os mamíferos
modificam ou alteram de um modo significativo os habitats onde existem. E os teus morcegos? Tu és um especialista em morcegos, estudaste, eu já tive o prazer de ter estado contigo no campo a acompanhar os morcegos. O que é que os teus morcegos, entre aspas, qual é a função que eles têm no ecossistema? Os morcegos em Portugal, estamos a falar de Portugal claro, continental. Os morcegos em particular são um grupo relativamente fácil de explicar devido à sua relevância nas funções que têm para os ecossistemas. Aqui em Portugal os morcegos são quase estritamente insetívoros, ou comem essencialmente artrópodes e invertebrados, e comem muito, porque os morcegos não têm uma boa aerodinâmica, aquilo é um voo de esforço, têm um metabolismo acelerado, portanto eles têm que comer, presume-se, quase cerca de metade do seu peso, de cada indivíduo que esteja ativo, metade do seu peso todas as noites. Isto traduz-se numa grande quantidade de presas que têm que comer. Os efeitos que isto possa ter, por exemplo, diretos, no caso do ser humano, na agricultura, aquilo que nós chamamos pragas agrícolas é um conceito humano. Porque, na realidade, o que acontece são populações, por exemplo, de insetos, que são super abundantes e que só quando passam um determinado limiar que causam a tal impacto económico na produção agrícola é que lhe chamamos praga. Claro. Mas, na prática, aqueles insetos já são super abundantes, ainda antes de serem classificados como praga. Um morcego não é muito seletivo. Aquilo no ar é um bocadinho como um aspirador com asas que vai para ali, abre a boca e o que entra. Vai. Ora bem, se na natureza o que tu temos mais abundante são estas espécies super abundantes que podem ter tendência para ser pragas, então, probabilisticamente e tendencialmente, os morcegos vão comer pragas agrícolas. E é isso que temos verificado nos nossos estudos, quer na vinha, nos olivais, ou, por exemplo, dou um exemplo aqui na Serra da Estrela, onde cerca de metade das espécies de morcegos existentes na Serra da Estrela alimentavam-se quase exclusivamente da traça da processionária. Portanto, isso é direto, a ligação do serviço que estão a prestar. Fora de Portugal, os morcegos têm uma outra relevância, também são muito importantes nos trópicos para a polinização e dispersão de sementes. Há muitos morcegos frugívoros e nectarívagos nos trópicos, e como tal, ingerem tem esse papel polinizador. Tem. Eu até posso dar aqui uma história anedótica da tequilha, a famosa tequilha que presumo que quase toda a gente conheça, que tem uma relevância económica para o PIB no México gigante, e que a tequilha, que é um agave, é um cato, é exclusivamente polinizada por morcegos, porque a flor só abre à noite. Aconteceu, por exemplo, que desde os anos 90 tem sido promovida as estirpes ou as variedades de alguns agaves que são mais produtivos, produzem mais tequilha. O que é que aconteceu? Temos cerca de 90% ou mais das populações de agave no México com o mesmo património genético. Aquilo é tudo clones. Chegou uma doença. Agora é tipo pólvora. Então os morcegos estão a ser agora fortemente fomentados e utilizados pelas empresas produtoras de tequilha para ver se promovem diversidade genética através da polinização. E aqui temos um serviço mais rebuscado, onde através da polinização estão a manter a viabilidade destas plantas. Então eu já vou depois aos serviços e a outros exemplos de serviços dos mamíferos nos ecossistemas, mas ia passar aqui para a Margarida e, mantendo-me no tema da função, queria passar para a função simbólica, que eu acho que é o sítio onde a Margarida está mais à vontade. E queria perguntar que, nomeadamente entre os grandes predadores, que são aqueles que a Margarida também acompanha mais, o lince, o lobo, qual é a função simbólica e material destes animais? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. De facto, o lobo e o lince são mamíferos de topo e têm funções especiais. Além daquelas que o Hugo já referiu, da predação, são predadores de topo de cadeia, eles também têm uma influência nos outros predadores mais generalistas, que ocupam um lugar abaixo. Estamos a falar das raposas, dos chacarrados. Exatamente. Num território de lince, estes predadores mais comuns são eliminados, podem mesmo ser eliminados, pode ser fatal. Nós temos evidências de linces que mataram raposas e até as suas crias, através das provas moleculares que deixaram na saliva, e sabemos exatamente qual foi o indivíduo que os eliminou. Portanto, essa é uma função que permite estes predadores mais generalistas estarem em densidades mais naturais ou ótimas. Até no caso do saca-rabos, que é uma espécie
externa ao nosso território. E que tem-se vindo a expandir no sul do país. Exatamente. Portanto, até essa ocorrência pode ser até de facto controlada pelos grandes predadores. Depois, além desta função mais que os humanos também veem benefício nela, não é? Que é antropocêntrica, temos também uma função imaterial. Os humanos sempre coexistiram desde tempos ancestrais com os grandes predadores e observaram-nos de perto. E temos desde tempos ancestrais os amuletos com dentes de lobo, dentes de lince. Até o século XIX usaram-se dentes de lince como amuleto para o tratamento da epilepsia, por exemplo, é uma curiosidade. Infelizmente ainda se usa muito na medicina chinesa também, enfim, de outros predadores que não é, sim, dos tigres. Sim, é verdade, é verdade. Há questões de crença que se misturaram ainda na medicina. A medicina chinesa usa imenso de tudo, exatamente. E, portanto, esta relação com os predadores foi sempre uma relação também de fascínio, em que os poderes do predador poderiam passar para os humanos, como a astúcia, a força, a garra, e depois dos amuletos transformaram-se em logotipos do contemporâneo. Temos uma mascote que é símbolo da equipa de basquetebol, que é o lince, o lobo é símbolo da nossa equipa de rugby, e por aí fora. Portanto, há um papel cultural que os mamíferos também ocupam, e de resto não são só os grandes predadores. Mas, Margarida, esses exemplos que está a dar são os bons exemplos, são os exemplos urbanos, não é? Depois há também toda uma mitologia e uma carga simbólica, se calhar nos meios mais rurais, que não são tão positivos. Que tem a ver com conflito ancestral, com disputa de mesmos territórios. Estes animais, ao longo da história, eram vistos como daninhos, não é? E perseguidos impiedosamente porque eram animais daninhos, não é? Sim. Portanto, tem estas duas cargas. Eu acho que tem. Nós normalmente falamos da coexistência com os grandes predadores do ponto de vista do conflito. E a coexistência, se calhar, deve ser vista como um contínuo ao longo do tempo e do espaço. E se calhar não há assim tanto essa dualidade do rural e do urbano, porque também há tatuagens hoje em dia no rural, e também há pessoas, também há empresas que fazem atividades da natureza e que utilizam estas espécies como emblema, digamos, do selvagem e de áreas inóspitas, apelando ao imaginário de visitantes para essas áreas. Portanto, é verdade que as comunidades rurais tiveram questões de sobrevivência, não é? A partir da sedentarização e dos problemas mas também a coexistência deu um saber próprio às comunidades de coexistir. Como lidar. Talvez mais recentemente, e com a entrada de outras variáveis, como aquilo que são os subsídios e a intensificação das práticas, ou o facto de eles terem sido eliminados. Repara, houve uma campanha de facto de eliminação de nocivos, mas estamos a falar do século XX. De facto, aí é que foi uma perseguição aos nocivos por um modelo de estar e de intervenção na paisagem muito mais radical, vamos dizer assim. Dizia eu que das comunidades onde os grandes predadores subsistiram, e o lobo subsistiu em Portugal, é um dos... Sem nunca ter desaparecido. Exatamente. Permaneceu também um conhecimento local, um conhecimento ecológico de lidar com estas espécies, de saber viver com estas espécies. Portanto, ao nível de cães de gado, foram apuradas raças, foram apuradas técnicas, inclusive eram organizadas antigamente batidas para abater alguns destes espécimes, e deixaram-nos um património material desse tempo, como sejam os fojos, não é? Onde eram caçados os lobos, e que existem no norte de Portugal e na Galiza. E hoje em dia assistimos com interesse a esta transformação em que o lobo passa a ser um ícone e passa a nome de restaurante, e o fojo é visitado como uma atração turística, em que há, digamos, um contínuo entre aquilo que foi o passado daquelas aldeias no Parque Nacional da Peneda Gerês e aquilo que é o futuro, ou que é o presente, como um grande chamamento de uma zona idílica de férias e de passeio, e o lobo continua lá, hoje mais em logotipo e também real, porque presente, existe, claro. porque está Mas, Margarida, não acha que às vezes também existe algum
fosso geracional. Eu, por exemplo, eu estive já com biólogos do lobo ou com biólogos de outras espécies à procura da presença de vestígios, e os avós sabiam onde é que estava. Eles iam aos avós é que sabiam onde é que os animais andavam. Depois os filhos não faziam ideia, nem sequer sabiam que existiam. Sim. E os netos queriam ir para o campo com os biólogos porque queriam ver aquilo que os avós tinham indicado. Ou seja, o que eu senti foi que entre os avós e os netos havia um conhecimento que tinha desaparecido. Exato. Gente que se calhar foi trabalhar para Lisboa, ou para o Porto, para Braga, não é? Exato. E que perdeu a ligação com o lugar, mas Exato. Os seus filhos, portanto os netos que iam lá passar férias, estavam outra vez despertos para esta realidade. Não sei se vocês tiveram esse tipo de experiência, mas aconteceu por várias vezes acontecer isso. Sim, sim, completamente. Aliás, nas ações de educação ambiental que nós, faz parte da missão enquanto biólogo, transmitir à sociedade o que é que nós estamos a fazer e porque é que é importante, eu vejo uma grande diferença, quer no público, na composição do público, quer na atitude do público nessas ações de educação ambiental nas últimas 2 décadas. Há uma muito maior consciencialização ambiental, desde os adultos às crianças. Esta consciencialização ambiental não se traduz necessariamente em chegar ao campo e saber onde é que é uma toca de um lobo, onde é que vive, tem uma maior sensibilidade para as temáticas ambientais. E isso eu senti muito neste século XXI, muito forte. Infelizmente para os mamíferos temos todos uns outros séculos para trás, onde a convivência não tem sido sã, principalmente aqui na Europa, onde qualquer mamífero que não era doméstico ou é indiferente ou é nocivo. Não há mamíferos silvestres ou selvagens, regra geral, pode haver uma exceção que seja considerado o que estamos a falar de mamíferos porque é o livro vermelho, mas claro, podíamos falar de aves que também eram perseguidas, ou répteis, não é? Mas pronto, estamos aqui nos mamíferos, mas na verdade essa é uma verdade que tu dizes, para a biodiversidade, que se aplica a muitas outras espécies. Claro, claro. Inclusive, por exemplo, às plantas. As plantas que são competidoras numa plantação agrícola, etc. e tal, e que na realidade muitas das vezes até são auxiliares. Sim, sim. Portanto, temos ali, isto é mesmo para a biodiversidade, é transversal. Portanto, houve sempre muito esta visão do homem da utilização da natureza, e aquilo que não era útil, ou és indiferente porque não tem impacto, ou então é competidor, e ser competidor é nocivo. Seja competidor porque preda, ou porque rouba a planta, ou porque rouba a caça, ou porque o que quer que seja. Ou rouba espaço. Sim. Eu acrescento ainda mais aqui um fator, no nosso caso particular da Europa, nós temos culturalmente uma matriz cristã, e na base dessa cultura associa-se também muito ao que é do escuro, da noite, Sim. do desconhecido, o mal. Se eu não percebo, é mau. É muito simples. E aí, lá vem, não só mamíferos, mas lá vem mais um lote de mamíferos. Sim, esse estigma foi carimbado em muitas espécies. O lobo também, não é? Lobos, morcegos. Claro. O gato negro, que apesar de ser um animal doméstico, dentro da variedade toda... Era negro. Aquilo é negro, não é bom, é negro, pronto. E mesmo hoje, a nossa expressão, o modo como nós nos expressamos verbalmente, frequentemente as cores mais escuras estão associadas ao negativo e o branco ao puro. Isto é uma matriz cultural que foi herdada e que tem depois consequências. E nós vemos muito isso, por exemplo, durante o século XX, com o boom do cinema, e Hollywood fez a sua cota de contribuição, em que, regra geral, é raro vermos um lobo fofinho, mais facilmente arranjamos filmes de lobisomens ou de Dráculas. Claro. Sim. Mas, na verdade, muitas vezes nós biólogos estamos muito associados ao lobo real, mas o lobo real coexiste com o lobo imaginário, com o lobo que também às vezes ocupa um lugar de arquétipo, não é? Claro. Do mal, e que é, de certa forma, necessário. Portanto, é como o lobo foi também um bode expiatório das questões das comunidades rurais. Eu vejo também as grandes diferenças entre gerações, é que estamos a falar de uma geração que coexistiu com o lobo e que tinha problemas graves de subsistência, e hoje em dia, e ainda bem, as condições de vida mudaram, e obviamente que as outras gerações se afastaram. Elas não precisam de saber onde são as tocas de lobo, porque não vão ter que controlar, digamos, o lobo, e portanto podem ter uma relação mais idílica, mais preocupada, digamos, com o risco de extinção. E de resto, eu acho que de facto as questões de extinção se agravaram no fim do século XX. Depois de tudo isto que o Hugo referiu, dos nocivos, etc., acho que sobretudo a transformação dos habitats, os mamíferos são bastante suscetíveis, são sensíveis a isso.
E de resto temos 1/4 das espécies de mamíferos mundiais em risco de extinção, e Portugal segue essa tendência também, embora tenha sido, enfim, até tenhamos uma riqueza boa neste grupo, no nosso território, mas eu acho que de facto eles são espécies muito sensíveis, também ocupam muitos nichos ecológicos, e eu acho que é sobretudo o estilo de vida que tem tido um grande impacto. O nosso estilo de vida. Eles ficaram, sim, globalmente eles ficaram, digamos, em nichos pequenos, ficaram ali em reservatórios. Veja-se o lobo que regrediu a sua área de ocorrência. Alta montanha. Exatamente, tal como o urso e os grandes, e o lince praticamente desapareceu, não é? Mas, por outro lado, todas estas mudanças puseram na ordem do dia a chamada função dos mamíferos, os serviços que estes animais prestam ao ecossistema. Tornou-se quase uma obrigação falar disso hoje em dia, ou seja, é uma forma de valorizar aquilo que a natureza dá ao homem, não é? Ou porque o ar está mais limpo porque temos plantações, ou porque a água está melhor. Também os mamíferos contribuem para estes serviços do ecossistema de que de alguma forma a humanidade beneficia? Sim, a todos os níveis, e depois a Margarida até pode completar, porque são tantos os serviços que eu não vou conseguir enumerá-los aqui, não é nesta hora. Mas, para quem não está familiarizado, os serviços de ecossistemas dividem-se essencialmente em 3 categorias. Os serviços de provisão, aqueles que dão bens. Por exemplo, os mamíferos, estão os cinegéticos, aí a ligação é direta. Um coelho tem a ver com a alimentação. Claro. Um coelho acaba na mesa, seja com qual for a receita, a ser consumido por uma família. Isto é um serviço de provisão. Falámos aqui muito no início que os morcegos comem muitos insetos. Isto é um serviço de regulação dos ecossistemas. É um serviço que mantém, ou seja, não tem um impacto direto na atividade económica humana, como um serviço de provisão que dá bens, o que permite é que aquele ecossistema subsista e continue produtivo. E por fim temos aquilo que tivemos a falar agora mesmo, os serviços culturais, onde a apropriação da iconografia e do simbolismo de espécies naturais é utilizada ou para uma identidade. Falou-se aqui em equipas de basquetebol, mas se formos a uns séculos atrás, era a tribo dos leões contra a tribo dos ursos, contra a tribo dos lobos. Havia uma apropriação pela vitalidade, pela força destas espécies. Tanto que muitos brasões de família têm o urso, ou têm o lobo, ou têm o lince, ou têm o corvo, ou têm várias espécies nos seus brasões de família, não é? Sim. De alguma forma, essa apropriação cultural. Os romanos usavam nos seus petrígia, na sua armadura, na sua indumentária, os petrígia, que são, enfim, aquelas espécie de medalhas que eles tinham abaixo da cintura, usavam lince e outros predadores, e a águia, obviamente, a águia romana. E nós temos exemplos de estátuas em Portugal que mostram isso. É engraçado como tem essa função. E depois há aquelas funções que às vezes nos esquecemos. Os pequenos mamíferos, por exemplo, o H há pouco falava de como os mamíferos podem ser modeladores da paisagem, em última instância. Os pequenos mamíferos dispersam sementes, portanto, eles podem levar novos rebentos de quercos, de novos carvalhos para locais diferentes, para novas clareiras. Estamos a falar, por exemplo, de esquilos, estamos a falar de esquilos, sim, e mesmo de pequenos roedores, já podemos. E eu até acrescento que os roedores, então, se estamos aqui a falar de imagens, os roedores ainda é dos grupos com pior imagem dentro dos mamíferos, porque associamos imediatamente a ratazanas, pestilência e doença. Mas os roedores é simplesmente a ordem mais diversa dos mamíferos. Portanto, reduzi-la a uma ratazana, pronto, é limitante. Os roedores, muitos deles cavam túneis, vivem em galerias subterrâneas. Isto é extremamente importante para a oxigenação do solo e do subsolo, para a manutenção de N serviços, que depois, isto tem um efeito, depois temos minhocas, depois temos escaravelhos a viver no subsolo, etc. e tal. Forma-se um ecossistema. Sem haver estes pequenos mamíferos... O ecossistema está muito mais pobre. Muito mais pobre e fragilizado. Aquele solo fica muito mais fragilizado. Claro que é fácil ver os danos na cenoura ou nas alfaces, etc. e tal, mas a produtividade é que é mais difícil de medir e de ser visível. A tolerância também a estas espécies e de viver com elas também foi sempre muito variável. E portanto, mesmo em populações rurais... As pessoas podem não gostar de algumas espécies e persegui-las, mas temos encontrado que muitas pessoas não são a favor que elas acabem, que elas sejam exterminadas. E isso é um fator muito importante, é a grande diferença
digamos, para uma coexistência claro, pacífica. É o que pode fazer, é o clique que pode fazer a diferença. Exatamente. A raposa também tem sido dos animais mais perseguidos. Enfim, também, lá está, entra nas fábulas, também tem uma apropriação cultural manhosa, não é? Existe, enfim, todo um imaginário imaterial e cultural à volta da raposa. Mas, na verdade, é também dos carnívoros mais perseguidos, não é? Eu, por acaso, tenho a ideia daquilo que sei. Hoje em dia, a raposa é menos caçada, porque a caça à raposa já não é tão apetecível, digamos. Já não é, a caça hoje em dia é essencialmente recreativa, não é? Embora, obviamente, que já teve uma função importante de subsistência e, inclusive, nas nossas populações humanas, porque tivemos tempos de fome e era uma boa fonte de proteína. E, portanto, as pessoas, inclusive, comiam lince e comeram raposa, e eu ouvi testemunhos disso na primeira pessoa. E não é de estranhar, aliás, porque também quando acontece uma celebração que faz sentido, digamos, para aquela comunidade, também há uma partilha, claro. e portanto, é quase como se fosse um ritual, um festival. Mas a raposa tornou-se muito mais conspícua. Ela, de facto, acho que há uma relação de ambivalência, é reconhecida a sua esperteza, a sua astúcia, foi sempre uma pilha galinhas, não é? Portanto, ela entra nas fábulas, de facto, com essa função, nesse papel. Ela é, de facto, é inimiga dos caçadores, isso é. E por isso é que também o regresso... Porque lhes come as presas. Exatamente. E porque é tida como pode estar em grandes números em determinadas áreas. E por isso é que o regresso dos grandes predadores também é visto, é bem visto como positivo, mesmo para alguns, para as pessoas ligadas à caça. Hugo, e que grandes desafios é que temos? Ou seja, tivemos aqui a falar das funções dos mamíferos nos ecossistemas, dos serviços que estes mamíferos podem prestar ao homem e à humanidade no geral, mas que grandes desafios é que nós temos? E, acima de tudo, mais do que os desafios, e esta pergunta é, na verdade, para os dois, de que forma é que o livro vermelho pode ser um instrumento de gestão que ajude a resolver estes desafios? Vou responder isso em duas partes, deixando o livro vermelho para o fim, e, aliás, vou elaborar um bocadinho mais. Porque é que os serviços de ecossistemas têm que ser considerados hoje em dia? Porque é que deveríamos sequer preocupar com isso? Nós estamos todos mais familiarizados e expostos a que estamos a viver uma transição verde na economia. O que é que isto significa na prática? Significa que nós ainda estamos a utilizar, embora num Excel, que é assim, um Excel ou qualquer programa, um software muito avançado, utilizamos a mesma folha de contabilidade do século XIX, onde todos os impactos na natureza, todos os impactos sociais e etc. e tal, são externalidades na economia. Isto causa prejuízo, isto polui um rio, isto destrói não sei o quê, é uma externalidade, alguém vai pagar que não eu. O que está a acontecer nesta transição ecológica, e é este o grande desafio que nós biólogos e qualquer pessoa que trabalhe no ambiente tem, é conseguir nessa folha de Excel, conseguir juntar umas colunas onde se mostra o valor da natureza e o custo em perder esses habitats e essas funções da natureza. Portanto, associadas a todas estas funções que os mamíferos ou qualquer outra espécie executa num ecossistema, pode haver um impacto positivo económico para as atividades humanas. E, portanto, vamos quantificá-lo, é isso? É preciso valorizá-lo. É preciso perceber que se perdermos uma determinada quantidade de morcegos num determinado sítio, que impacto é que isso tem nas produções agrícolas? Quem diz morcegos diz polinizadores, sei que são insetos, mas que muitos outros serviços, a dispersão de sementes, a tal regulação do habitat. Se não houver lobos, a paisagem fica mais empobrecida, isso não terá impacto na retenção de água e no ciclo dos nutrientes e na sobrevivência do solo, apesar do lobo só estar a caçar veados. Sim. Mas tem este efeito tremendo. Tudo isto tem que ser valorizado e quantificado. E aí os serviços de ecossistemas surgem com duas facetas. Por um lado, com uma nova ferramenta de valoração da conservação da natureza. Nós não estamos a conservar a vida e a biodiversidade só por uma questão ética e só por uma questão estética. Que já de si seria importante. Eu não ponho em causa. Mas é para além disso, não é? Sim, é para além disso, e devo dizer que é muito necessário, porque apesar dos instrumentos todos que têm surgido nas últimas décadas de proteção da natureza, a biodiversidade continua em declínio. Claro. Portanto, significa que não podemos continuar só nesta estrada, precisamos de juntar mais armas nesta batalha, que é para nós. É este o meu ponto, não é só uma questão ética de respeito pela vida, não é só uma questão estética de gostar ou não gostar da natureza. Nós precisamos. E então, no desafio em que temos uma população mundial em crescimento
de um modo tremendo, vamos ter que alimentar estas pessoas todas. E vai ter que se alimentar, se for com um modelo económico como é o atual, que é um modelo exploratório quase de praga de gafanhotos. Isto não... De depredação natural. Claro, de exaustão dos recursos quase até ao limite. Nós temos que encontrar um equilíbrio. É preciso alimentar as pessoas, mas é preciso deixar a terra para as próximas gerações. Porque se não alimentamos só estes 10 anos, claro, depois acabou-se. E é aí que surge a valoração económica dos serviços de ecossistemas, enquanto uma ferramenta que nos permite não só quantificar tudo isto que acabei de dizer agora, porque é que devemos proteger este mamífero ou este conjunto de mamíferos neste ecossistema que está tão perto das áreas agrícolas, etc., como é a salvaguarda para o nosso futuro, é a verdadeira resiliência e sustentabilidade que tanto se fala. Eu concluo só com isto para vos dar um exemplo, sem um estudo até este ano, nas vinhas de Andaluzia, em 400 produtores de vinhas de Andaluzia, portanto muito próximo da nossa realidade, onde todas as vinhas que tinham paisagem semi-naturalizada ou naturalizada envolvente tinham 4 vezes menos pragas e usavam metade dos pesticidas das outras. Portanto, isto tem valor para a saúde pública, claro, tem valor para a produção agrícola, tem valor direto para a economia. O nosso grande desafio, e respondendo à pergunta, é deixar que isto seja uma externalidade e pôr este valor na folha de Excel e pôr a folha de Excel no século XXI e não no século XIX. O livro vermelho surge aqui como uma ferramenta essencial porque o livro vermelho identifica quais dessas espécies estão ameaçadas. Conseguir ter uma ferramenta de apoio tão forte, tão emblemática como o livro vermelho, a dizer que esta espécie que tem valor económico também é uma espécie ameaçada, isto é cativador para o financiamento, é cativador para a priorização da sua proteção. Margarida, queres acrescentar alguma coisa? Sim, o Hugo já falou deste importante valor económico e eu vou falar também de como os predadores e os mamíferos em geral são espécies com as quais os humanos estabelecem mais facilmente empatia, seja porque conseguem estabelecer olhos nos olhos, estamos mais próximos, reconhecemos características familiares, comportamentos, estabelecemos o olhos nos olhos, que é muito importante, claro. E portanto estas espécies funcionam muitas vezes como espécies chapéu. Conseguimos mais facilmente o apoio do público para projetos de conservação, conseguimos a sua atenção e quando temos projetos que incidem sobre estas espécies, conseguimos conservar outras muito importantes. Na verdade, em cadeia acabamos por proteger tudo que está por baixo. O tal efeito cascada que falava o Hugo, mas também que conseguimos de facto proteger um habitat que é de facto a base, digamos, da proteção de áreas, não é? O livro vermelho é muito importante porque faz uma avaliação rigorosa entre técnicos e cientistas do que é o risco de extinção e, portanto, permite-nos perceber de facto o que é que está a correr melhor e o que é que não está a correr tão bem, se houve investimento, se de facto está a ir na direção certa. Temos o caso do lince, que é um caso de reintrodução com algum sucesso, mas que ainda não está absolutamente estabilizado. E depois temos outras espécies com alguns indícios de regressão e essas devem-nos dar um olhar de atenção. Por exemplo, que espécie é que estás a falar? Estava a pensar, por exemplo, na toupeira d'água, que se calhar que já está documentado uma regressão e que nos deve remeter para a nossa gestão, digamos, dos sistemas de águas de nascente, claro, e águas de montanha, das quais elas dependem. É um nicho muito particular. E depois queria ainda falar no papel que têm os mamíferos como inspiração artística. Eles são, de facto, muitas vezes objeto de ilustração, objeto de pintura e inclusive também vem para a literatura, claro, e a humanidade também vive disso, não é? Isso também tem um valor incalculável e depois volta outra vez ao económico. O simbólico e o económico podem se cruzar. Há muitos produtos que vivem hoje de um certificado, de uma pata de urso ou de um emblema que se chama terras de lince, produtos que são exportados e nem dependem às vezes da presença real das espécies, mas que cativam, digamos, o mercado, claro, diferenciam os produtos e também às vezes dão uma garantia de que a origem daqueles produtos é em áreas classificadas ou em áreas protegidas, em que a gestão foi mais aproximada daquilo que é, digamos, um modelo harmonioso que pretendemos. Nesse ponto de vista, e porque estamos a acabar, sei que tinhas aí uma frase que querias partilhar connosco no âmbito da literatura. Queres partilhar?
Sim, é também na sequência do que falámos relativamente... Deste património imaterial. Não é? Sim, do património imaterial e de como os mamíferos também estão presentes na literatura. O lobo tem uma presença muito particular na literatura portuguesa. Miguel Torga, desde logo, claro. Desde logo, muitos, os grandes escritores do neorrealismo do século XX têm, quase todos, usam o lobo para caracterizar ambientes, para remeter para ambientes de mistério, mas também como símbolo de liberdade, nomeadamente o Aquilino Ribeiro usa muito isso. O que eu escolhi é um excerto que analisámos no âmbito do Atlas das Paisagens Literárias, que é uma conjugação interessante entre património natural e cultural, da Angelina e do Raul Brandão, é de 1930, e remete também para esta ideia de que o direito de existirem estas espécies. Portanto, desde logo cedo, estes pensamentos que nós agora nos ocupam muito de proteção e de conservação destas espécies já eram partilhados por outras pessoas há muitos anos atrás. Estamos a falar nos anos 30, quase há 100 anos atrás. É exatamente 1930 este excerto e diz assim: é a última família que resta no Marão. A florestal matou os lobos, que eram uma das expressões mais extraordinárias da serra, e os seus filhos diletos. Envenenou-os por serem muitos e os julgar inúteis. Ora, o lobo é uma figura indispensável à serra e à vida. O Marão sem eles parece mais despovoado, e à vida de imaginação falta qualquer coisa que apouca o homem em lugar de o engrandecer. A boa notícia é que aparentemente o lobo está a regressar para a zona do Parque do Alvão e, portanto, apesar de 100 anos depois, pelo menos, acho que essa zona está a voltar a ser recolonizada por alcateias de lobo. Queria agradecer-vos aos dois, Hugo, Margarida, muito obrigado por estarem aqui, por terem feito comigo esta conversa tão boa. Ciência com Impacto despede-se e regressamos em breve com outros temas e outras conversas. Até lá.